O Thanos do MCU ficou marcado para sempre com sua busca implacável por equilíbrio e destruição. Um reflexo dos quadrinhos, embora por lá ele tenha ambições diferentes. Mas nos quadrinhos da linha Ultimate, ele foi recriado com motivações ainda mais insanas, uma nova origem e um nível de ameaça ainda mais elevado. Essa versão alternativa não apenas expande o conceito do personagem, como também explora temas mais cósmicos, políticos e até filosóficos. Um Thanos mais frio, com um plano que coloca todo o multiverso em risco. No vídeo de hoje falamos sobre ele em 10 fatos. No universo Ultimate, Thanos é o senhor absoluto da chamada Ressurgência Infinita. Um império colossal centrado no planeta Acheron, que se estende por milhares de mundos em outro plano de existência. Esse império funciona com políticas draconianas, onde qualquer sinal de resistência é esmagado sem piedade. Ele não é apenas uma figura poderosa, é um tirano cósmico que governa pela força, pelo medo e pelo controle total. 30 mil anos antes dos eventos principais, o cubo cósmico caiu misteriosamente em Acheron. Thanos foi o primeiro a encontrá-lo e não perdeu tempo. Com o poder do cubo, ele começou a impor sua vontade sobre o universo, apagando a vontade de qualquer um que se opusesse ao seu conceito de ordem. Foi com essa arma que ele deu início à expansão brutal da Ressurgência Infinita. Mas nem mesmo esse poder era absoluto. A expansão foi interrompida por um ato de sacrifício. Mãe Induna de Alcyon destruiu o cubo, perdendo a vida no processo. A perda do artefato não encerrou o domínio de Thanos, mas limitou seus planos. A partir daí, ele começou a buscar meios de recuperar ou reconstruir um novo cubo. Entre as maiores ameaças à dominação de Thanos estava Tesseract, o guerreiro mais poderoso do planeta Alcyon. Também conhecido como Homem de Todos os Lugares, ele possuía habilidades interdimensionais que o tornavam alvo estratégico para o Império de Acheron. Thanos o capturou e tentou doutriná-lo para servir a Ressurgência Infinita como mais uma arma viva ao seu serviço. No entanto, os planos do Titã foram frustrados quando o grupo SEED-19 resgatou o Tesseract e se uniu ao Quarteto Fantástico. A partir daí, Thanos percebeu o verdadeiro perigo: Reed Richards. Ele sabia que Reed era capaz de reconstruir o cubo cósmico, e por isso passou a agir de forma mais direta, tentando manipular ou forçar o cientista a servi-lo. A primeira vez que Thanos se aproximou diretamente de Reed Richards foi de forma nada sutil. Ele simplesmente dominou o corpo de Ben Grimm, o Coisa, e usou seu amigo como meio de comunicação. Possuído por Thanos, Ben transmitiu o pedido do vilão para que Reed reconstruísse o cubo cósmico, mas deixou claro que, se recusasse, Johnny Storm seria executado. A ameaça foi direta, mas o plano não funcionou. Ben conseguiu resistir ao controle mental do Titã com a ajuda de Dreamcatcher. Mesmo assim, a mensagem estava dada. Thanos faria de tudo para recuperar o cubo e se tornar algo ainda pior do que já era. Assim, Reed realmente construiu um novo cubo. Durante a batalha pelo controle do cubo cósmico, Thanos manipulou os eventos para que uma porção inteira de Manhattan fosse arrancada do planeta Terra e enviada ao espaço. Envolta por uma barreira do cubo, a cidade caiu sobre Acheron, transformando Thanos em seu novo senhor, já que a cidade agora estava literalmente em seu quintal intergaláctico. O Thanos da Terra 1610 não luta sozinho. Seus filhos, como Galoglass e Atreia, são personagens ativos em sua dominação do cosmos. Galoglass lidera ataques diretos à Terra e serve como general do Império, enquanto Atreia opera de forma mais sutil, usando manipulação e sedução para cumprir os planos do pai. Mas a relação deles com o pai está longe de ser harmoniosa. Atreia, por exemplo, mostra um lado mais ambíguo e chega a se aliar temporariamente com Ben Grimm para enfrentar o próprio Thanos. Essa dinâmica familiar perversa adiciona um elemento trágico à figura do Titã. A versão Ultimate de Thanos carrega traços ainda mais visíveis de Darkseid, o vilão clássico da DC. Ambos governam impérios galácticos com punhos de ferro. Ambos são obcecados por uma fonte cósmica de controle absoluto,
o cubo cósmico no caso de Thanos e a equação antivida no caso de Darkseid. E ambos acreditam que ordem só pode ser alcançada por meio da supressão total do livre-arbítrio. Essa inspiração já existe na criação original de Thanos no universo principal, mas aqui ela é praticamente textual. O Império de Acheron é como Apocalipse. Seus soldados agem como parademônios. E até o discurso de libertar os fracos da confusão e do caos ecoa as falas de Darkseid. Com um novo cubo cósmico finalmente concluído por Reed, Thanos conseguiu colocar as mãos nele. Assim que obteve o artefato, o usou para remodelar a Terra, transformou oceanos em pedra, marcou o planeta com seu símbolo e controlou mentalmente heróis como Sue Storm, Johnny e até os Supremos. Durante um confronto psíquico com Reed, ele vasculhou suas memórias mais dolorosas para derrotá-lo e, por fim, parecia ter vencido. Thanos tentou então dar o seu passo final, ascender ao nível de uma divindade suprema. Mas, no exato momento em que desejou isso com toda a sua essência, algo deu errado. O cubo o destruiu imediatamente, transformando-o em poeira cósmica. Reed sabia desde o início que Thanos tomaria o controle do cubo eventualmente. Por isso, ao construí-lo, incluiu um recorte interno, uma camada que fazia o cubo responder apenas a pensamentos conscientes e com vontade definida. Durante o momento de distração do vilão, Reed removeu esse recorte e deixou o artefato vulnerável à própria arrogância de Thanos. O Titã desejou a morte, talvez como forma de se tornar algo além da vida, e o cubo atendeu. Esse movimento genial de Reed encerrou o reinado do vilão. O desfecho da saga do Thanos Ultimate é digno de ficção científica pesada. Após derrotá-lo usando o cubo, Reed Richards lança o artefato em uma fenda temporal. O cubo então retorna 30 mil anos no passado, caindo justamente em Acheron, onde seria encontrado pelo jovem e ambicioso Thanos. Isso cria um paradoxo circular. A vitória de Reed no presente acaba sendo a origem do Império de Thanos no passado, ou seja, o Thanos Ultimate foi o arquiteto do próprio surgimento, graças a uma decisão desesperada de Reed. Esse detalhe dá um tom quase mitológico à história, elevando Thanos ao patamar de figura trágica presa em um ciclo eterno de ascensão, poder e queda. Mas a influência do Thanos Ultimate não acaba aí. Sua presença deixou marcas em diversos personagens, mesmo após sua queda. Os Supremos, por exemplo, carregaram cicatrizes físicas e emocionais dos confrontos com ele. Ben Grimm, tendo sido usado como hospedeiro pelo Titã, nunca mais seria o mesmo. Reed Richards também mudou radicalmente. O cientista passou a enxergar o tempo, a realidade e a própria noção de destino como algo manipulável. Essa experiência o levou a questionar até que ponto um herói pode intervir sem se tornar também um tirano. Já os filhos de Thanos, Gallo-Glass e Atreia, seguiram caminhos distintos. Gallo manteve-se como um guerreiro implacável, jurando vingar o pai, enquanto Atreia, em sua dualidade, se tornou uma peça-chave em futuras histórias, oscilando entre heroína e vilã. Outra consequência do legado de Thanos foi a transformação de Manhattan. Mesmo após ser resgatada da dimensão de Acheron, a cidade ficou marcada pela energia cósmica do cubo. Isso abriu portais, distorceu a realidade e fez de Nova York um ponto de instabilidade dimensional, atraindo novas ameaças e novos vigilantes. Além disso, a própria ressurgência infinita não desapareceu. Sem Thanos, os generais, governadores e líderes locais do Império se fragmentaram em disputas internas, criando facções que ainda ameaçavam mundos inteiros. O fantasma de Thanos continuava assombrando o cosmos. Esse ciclo de morte e renascimento constante transforma a figura do Titã não apenas em um vilão, mas em uma força inevitável, quase como um conceito vivo de destruição e ordem absoluta. Seja com o cubo em mãos ou não, a sombra dele permanece. Essa versão Ultimate nos mostra que Thanos é mais do que apenas um conquistador. Ele é a representação de um paradoxo, a busca pelo controle total que inevitavelmente leva à autodestruição. Sua história é um aviso sobre os perigos de uma vontade ilimitada. Bom galera, é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like aí, porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Vejo vocês numa próxima, valeu!
Tchau!